Boa tarde, turma. Assim, obrigado aí pelo prestígio na segunda live Celinte do ano. Hoje a gente traz para conversar a respeito de diversidade, e me perdoe, Mirela, que a gente, em todas as comunicações, a gente falava de diversidade, mas a Mirela sempre puxava a minha orelha, diversidade e inclusão, né, que são dois temas extremamente importantes, né? E para falar disso, de ambos esses temas, né, a gente traz a Mirela Dalla Torre, escritora, profissional expert na área, minha colega de trabalho, né, colega do Iquedo também de trabalho, construímos carreira juntos, né, eu, Mirela e Iquedo na mesma organização, né? Então, e conheço bastante do trabalho que a Mirela fez nessa organização. E o objetivo hoje é bem alinhado com aquilo que o Celinte sempre propõe, né? Trazer a teoria e trazer a prática, né? E a Mirela vai contar para a gente, né, o que foi, na prática, trabalhar com esse tema, né, com esses dois temas, de diversidade e inclusão, dentro de uma organização. E como que um minuto só. E como que o conselheiro, né, pode ajudar nesse processo, né, de implementação de diversidade e inclusão dentro da organização. Então, Mirela, entrego para você agora, após a sua introdução, né, esbanja, né, na sua introdução, né, e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Legal, Yuri, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, com a Celinte, com todos que estão aqui nos acompanhando hoje nessa live. Como o Yuri disse, né, antecipou, eu tive uma vivência forte, né, e tenho uma vivência forte com o tema diversidade e inclusão. Eu sou engenheira química, né, começando a falar da minha formação. Também tenho pós-graduação, MBA na área de gestão. Também tenho especialização na área de stakeholders e ESG, e com isso eu tenho a oportunidade aqui hoje de estar compartilhando com vocês aí o que foi a minha trajetória, né? Eu trabalhei durante anos, a maior parte da minha carreira eu construí na Embraer, também trabalhei em outras organizações, e diversidade fez parte, por muito tempo, da minha jornada. Eu devolvo para o Yuri, né, para ele daí dar sequência, porque depois eu entro aí em mais detalhes, e aí eu não quero interferir na rotina aí que o Yuri planejou para esse bate-papo e para a participação de vocês, que a gente vai privilegiar bastante, que é um tema muito importante de haver essa troca, né, essa construção em conjunto. Perfeito, obrigado, Mirela. A Mirela foi muito modesta, né? Que em 2000 a Mirela assumiu a posição de supervisora de produção, né, em pintura, se não me engano, né, Mirela? Numa época, isso, ó, nós estamos em 23, quer dizer, há 23 anos, né, numa época que mulheres no ambiente da indústria que nós trabalhávamos, no processo produtivo, na posição de liderança, não era nada comum, né? Então, já tem um marco disruptivo aí na carreira da Mirela, né? Mas, vamos lá, dando sequência, né? Perguntas são super válidas, né, nesse processo de hoje, até porque nós vamos fazer um modelo diferente, que a Mirela vai contar a história dela, e no meio da história dela a gente vai desenrolando as perguntas, e eu conto muito com a ajuda de vocês para poder fechar esse processo. Lembrando que a nossa live estará disponível no site do Celinte e no nosso canal do YouTube para que vocês possam consultar logo em seguida. Então, Mirela, conta para a gente aí, como é que foi, né, esse processo onde você se viu, né, envolvida com o tema diversidade e inclusão, uma organização onde você foi incumbida de fazer todo o processo de desenvolvimento, né, implantação, execução e acompanhamento, né, e até o ponto onde os temas viraram expertise sua ao nível de, inclusive, você escreveu um capítulo de um livro, né, dedicado à inclusão e diversidade. Exatamente.
Eu vou começar por esse ponto do capítulo, né? E a partir daí eu vou fazer o link com a minha trajetória profissional. O livro foi lançado no final do ano passado, e um capítulo dele, do livro do qual eu sou coautora, trata sobre diversidade e inclusão, né? E foi justamente o tema que eu escrevi e compartilhei ali. O Ikedo está mostrando ali o livro para a gente. Coloca aqui na camiseta, Ikedo, isso, olha lá, verdade. Obrigado, Ikedo. Legal saber, Ikedo, que você tem um exemplar do livro. Muito honrada em saber, não tinha essa informação. E nesse livro eu compartilhei, né, um pouco do que foi essa experiência de desenvolver o que foi o primeiro programa de diversidade e inclusão da Embraer, à época, né, que nasceu em 2011, esse programa na empresa, à época. Mas diversidade na minha jornada, ela sempre esteve presente, e eu confesso para vocês que, durante muito tempo, eu não me dava conta de que esse tema fazia parte da minha jornada, que era algo tão diferente assim, e tem um pouco de explicação até na forma como eu recebi a minha educação. Embora de pais simples, com pouca instrução escolar, só tiveram filhas meninas, a orientação sempre foi para a gente se dedicar ao estudo, fazer o nosso melhor, e nunca teve essa distinção sobre gênero, sobre raça, sobre nada disso. Então, eu segui a vida. E quando caí lá, né, dando um salto na universidade, em engenharia, já me vi num ambiente majoritariamente masculino, e onde eu comecei a perceber mais de perto as questões decorrentes aí do preconceito com relação a gênero e uma série de outras questões. Mas eu ainda entendi aquilo como parte do processo, como a diferença das experiências, etc. E quando eu comecei a carreira profissional, né, depois de finalizar a universidade, eu comecei sempre a trabalhar em empresas, e na Embraer não foi diferente, que também o ambiente era majoritariamente masculino. O Yuri lembrou bem aí, na época eu não me dei conta. Eu estava relembrando até na preparação aí para poder trazer alguns temas para vocês hoje, e eu nem me lembrava, Yuri, mas eu fui tema de uma reportagem à época, porque eu fui a primeira gestora mulher no ambiente masculino, né? E eu também não valorizei esse aspecto. E confesso para vocês que eu continuo não entendendo que isso necessariamente faz a diferença, porque não deveria fazer diferença o fato de eu ser mulher. E de lá para cá, todas as posições que eu ocupei, e comecei na produção, sendo a primeira gestora de operação de um grupo que era 100% masculino, os meus liderados. Passei por planejamento, programação e controle de produção, primeira, de novo, mulher a exercer a função de liderança nessa área. Em gerência de montagem estrutural de aeronaves, fui a primeira também a assumir essa posição como mulher, inaugurando essa posição, e, posteriormente, na área de saúde, segurança, meio ambiente, que foi aí, e nessa cadeira, que eu recebi o que foi assim o convite que virou a missão da minha jornada profissional e pessoal, que é a diversidade, a equidade e a inclusão. Em 2011, na estrutura organizacional da empresa, eu respondia para o vice-presidente de pessoas, um vice-presidente que era originário da engenharia, ele vivia antes num ambiente onde esse tema não fazia parte, e quando ele assumiu, ele tinha também um desafio, que era
ajudar a empresa a encontrar solução para um aspecto específico da diversidade, à época, a questão da deficiência, e que era necessário uma solução diferente, que fosse perene, para que a empresa fosse capaz de constantemente estar cumprindo com a legislação, né? Como é de conhecimento, eu acredito, de todos, nós temos no Brasil a lei de cotas e, portanto, né, as empresas com mais de 100 empregados, elas precisam cumprir um percentual mínimo do seu efetivo para isso, né? Inclusive, ainda hoje, no tema diversidade, esse é um desafio no Brasil, né? As empresas, em geral, apontam ter dificuldade de cobrir o seu quadro com as pessoas com deficiência. E aí a gente vai enveredar nesse assunto justamente porque foi esse o ponto. Eu estava na cadeira de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, ele vice-presidente de RH, de pessoas, e me chamou para conversar sobre isso e me fez essa proposta. Num primeiro momento, a minha resposta foi com uma pergunta, mas por que eu na cadeira de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, né? E a resposta foi: você já desenvolveu vários projetos ao longo da sua jornada dentro da companhia, projetos que majoritariamente eles eram multidisciplinares e avançavam a sua cadeira, sempre trouxe, junto com a tua equipe, soluções diferenciadas, então eu queria saber se você topa e vamos ver. Falei, ok, então vamos lá. Vai me permitir, então, ir atrás do assunto e estudar melhor esse assunto para poder trazer? Sim, claro, vai lá e traga a proposta. E, enfim, fui buscar conhecer de fato o assunto, e aí é que eu fui mergulhar no tema diversidade e entender tudo que de fato tem, acadêmico, inclusive, a respeito do tema, e compreender as várias dimensões da diversidade, que, como eu disse no começo, né, eu ainda não tinha essa noção na minha jornada. Para mim era muito natural seguir executando as minhas atividades, independente das dificuldades que eu encontrasse, eu não classificava dessa forma, né, como uma questão de dificuldade de abraçar a diversidade por parte dos grupos com os quais eu me relacionava. Aí, Mirela, só interrompendo, apareceu um primeiro fator, né? Foi a necessidade do autodesenvolvimento do tema, né? Exatamente. Que nos outros projetos era o que eu fazia também, né? E foi na busca do autodesenvolvimento que foi através da leitura, da pesquisa acadêmica sobre o tema, e foi também com uma ferramenta que é sensacional, que é o benchmarking, né, buscando contato com inúmeras empresas aqui no Brasil que já tinham uma estrada já bastante pavimentada no âmbito da diversidade, da inclusão. Eu posso citar a IBM, por exemplo, que à época já era centenária no tema, e para mim foi icônico eu ver a primeira foto deles de aniversário de empresa, nos primórdios da IBM, onde mulheres e negros faziam parte daquela foto, um grupo de não mais do que 50 pessoas, e com esses representantes de mulheres e negros no grupo IBM, ali, claramente em posições equivalentes aos dos demais que estavam ali na foto, e não na condição ainda usual, né, na sociedade em geral, que muitas vezes esses grupos minoritários ocupam, que são em posições da base da hierarquia, né? Então, foi muito interessante verificar isso. Fui conhecer de perto empresas como a Embraco, lá em Santa Catarina, e ali eu já fui recebida por uma empregada que é síndrome de Down, tinha formação universitária, era responsável por conduzir
um projeto específico na área de diversidade, fazia um trabalho sensacional, e ali também eu aprendi algo importante com o que a Embraco já tinha aprendido até ali naquele momento, que era a questão de, quando se trata de diversidade, de inclusão, nós estamos o tempo todo tratando das pessoas, daquilo que é mais íntimo, e, portanto, sempre debruce o seu melhor, mas não se preocupe em garantir que tudo esteja perfeito quando for desenhar um programa de diversidade, que era o que eu estava buscando fazer, né? Entender o assunto para poder endereçar da melhor forma possível dentro da companhia. Não espere tudo estar perfeito. Faça o melhor extrato da situação que você tenha, do as is, desenhe o seu to be e siga, acompanhe e vá corrigindo o rumo à medida que for necessário. Né? E assim, eu e mais uma pessoa, e aí eu também coloco esse ponto, eu acho importante, porque muito se fala nos contras de discussões sobre diversidade, a questão do custo. É caro, isso vai ser difícil, em momentos de crise eu vou deixar de lado, e por isso eu friso o tamanho do grupo. Eu, pessoalmente, envolvida nesse processo, com mais uma pessoa que tinha recém entrado em minha equipe. E que tinha uma vivência anterior, especificamente com pessoas com deficiência, e por isso eu a convidei para que juntas a gente somasse esforços e a gente tivesse aí todo esse processo de fazer o benchmarking, o estudo, e lógico, isso foi de começo, porque a gente também foi entendendo com todo o benchmarking, com a leitura, com a conversa com as pessoas com deficiência em várias instituições, a importância da gente construir um programa onde houvesse a participação de todos, minimamente de representantes de todas as áreas. Das áreas de apoio, que são ali a linha de frente no contato com os empregados dentro da companhia, com a liderança, com representantes de grupos minoritários, e assim por diante. Então, nós apresentamos, obviamente, um programa dessa monta, né? Era necessário que a gente aprovasse. Conforme eu havia perguntado ao meu líder se eu teria liberdade para trazer de volta algo desenvolvido que, lógico, atendesse aquilo, mas se eventualmente também pudesse trazer algo de diferente, eu pudesse apresentar, assim foi feito. E o que foi apresentado a ele foi mais do que o endereçamento com proposta de ações para a pessoa com deficiência, mas foi também proposta para as questões que também eram latentes na empresa, na questão de gênero, na questão de raça, na questão da orientação sexual, por exemplo, que eram aspectos também importantes, né? Quando foi apresentado para o board da companhia, as questões das demais dimensões da diversidade que apresentamos, naquele momento, elas não foram aprovadas. Naquele momento, a empresa não se sentia pronta para abraçar essas outras dimensões da diversidade. Contudo, o projeto para a pessoa com deficiência foi aprovado. E ele consistia no quê? Consistia da gente sair da posição de que não encontrávamos pessoas prontas no mercado para ajudarmos a formar pessoas para a nossa equipe de trabalho dentro da empresa. Boa. Foi assim que a gente propôs.
e um programa robusto. E aí já vem a questão da equidade, porque é impossível a gente fazer inclusão se a gente não considerar qual é a realidade dos grupos que são subrepresentados. Majoritariamente, eles não partem da mesma linha de largada. Portanto, para atender os requisitos da companhia, vai ser praticamente impossível que eles estejam em pé de igualdade. Né? Então, Mirela, eu imagino que duas coisas acabaram se desdobrando, né? Apesar do board, e você colocou bem, né? Não era tema no momento a expansão da questão da diversidade para algo além da questão do portador de necessidades especiais, né? As coisas foram defasadas, né? Então, Mirela, vai em frente com os portadores de necessidades especiais e vamos deixar esse tema para um processo de digestão, né? E a gente volta com isso mais tarde. Mas eu me lembro que, no processo de desenvolvimento do projeto que você desenhou, as questões que no board foram deixadas por um segundo plano, elas acabaram surgindo, porque dentro do processo, inclusive, que vocês perceberam que era necessário, e a organização Embraer ela tem uma característica muito forte, que é a de desenvolver pessoas para o próprio mercado, né? Utilizou dessa expertise para desenvolver pessoas portadoras de necessidades especiais para o processo de inclusão, acabou trazendo também as outras variáveis de diversidade, né, junto. E aí a Mirela, eu entendi que a Mirela ela teve aquilo que ela desenhou na prática, né, acabou acontecendo. Foi isso, Mirela? Exatamente isso. No processo seletivo, para trazer o grupo que a gente lançou o programa, foi aprovado para que a gente aportasse recursos para a qualificação de 100 pessoas. E no processo seletivo, a gente teve a oportunidade de trazer as outras dimensões da diversidade. Nas questões do gênero, então, nós tínhamos um grande número de mulheres no grupo, entre os 100 que nós selecionamos. Nós também tínhamos pessoas representantes LGBTQIA+, inclusive foi disruptivo na empresa isso também, todo o desenho de processo, porque foi a partir desse grupo que a gente teve o primeiro caso de transgênero na companhia e que a gente acompanhou todo o processo de transformação e os impactos disso dentro da companhia. Toda alteração de documentação, as questões estruturais, por exemplo, banheiros. Porque a gente estava tendo uma mudança de gênero, né? Mas e mais que isso, e os colegas dessa pessoa para se sentirem confortáveis com frequentar um banheiro com alguém que ele originalmente conheceu como de outro gênero, né? Então, todo um processo de sensibilização profundo, que não ficou simplesmente numa palestra aqui e acolá, foi um processo de suporte, de acompanhamento. Cada uma dessas 100 pessoas, ela tinha um padrinho dentro da companhia, que foi previamente letrado no tema diversidade, que compreendeu especificamente o que eram as questões para que a gente pudesse trazer justamente a questão da equidade, porque a gente precisava garantir que desse a essas pessoas o necessário para ela ter um básico para, a partir dali, poder competir por igual dentro da companhia. Né? E para algumas eram questões físicas na companhia, e aí a transformação física de acessibilidade, não só estrutural das instalações, mas dos recursos tecnológicos, treinando, por exemplo, a linha de frente do atendimento de balcão em RH, em cantina, a falar Libras, por exemplo, né, a utilizar a linguagem brasileira de sinais. Houve todo esse cuidado, né, para cada caso. E isso foi uma onda imensamente positiva na companhia como um todo, em todas as unidades Brasil, de ampliação
do número de pessoas que abraçou a causa da diversidade, que entendeu a importância, que percebeu a diferença nos seus processos em aumento, por exemplo, de inovação, porque a gente tinha a participação dessas pessoas também nos programas de inovação da companhia, né? E a experiência, por exemplo, né? A gente tem o Iquedo aí com uma aeronave de fundo, né? Não é da mesma companhia, mas vale o exemplo de qualquer forma, né? A contribuição dessas pessoas no que diz respeito a desenvolvimento de projeto para acessibilidade das aeronaves, desde o processo construtivo, foi excepcional. Então, a gente teve sensibilização e valorização do que era a contribuição com um grupo muito mais diverso na companhia, em todos os sentidos. Mirela, você acabou me lembrando de um caso que nós desenvolvemos um avião com portador de necessidades especiais. Você lembra disso? No começo, né, da aviação executiva. Né? Então, você vê, né, a abrangência do assunto. Mas o ponto que eu trago, ligando para conselho, senhores e senhoras, é o seguinte ponto. O quão distante o conselho está da realidade, né, versus o processo de tomar decisão. O caso que a Mirela trouxe é um exemplo clássico, né? Não querendo encontrar culpados, mas essa necessidade da aproximação do conselho com a realidade, principalmente do mundo operacional, para esse caso ela se faz necessário. Claro que a decisão se enveredou para um caminho, mas na prática a Mirela não teve como fugir, né? E ela acabou trazendo todas as variáveis de diversidade para dentro do projeto. Mirela, só por causa de você, tá, ok? Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou trazer essas perguntas à baila, né? Até porque uma das perguntas é do Arthur Tavares, que é um especialista também no assunto, né? Sugiro você fazer contato com ele no LinkedIn, né? Inclusive o LinkedIn da Mirela está no nosso bate-papo para vocês poderem acessar, né? E a gente vai esticar um pouquinho aqui a live para poder aproveitar e responder todas as perguntas, né? Mas o Arthur ele traz o seguinte ponto, né? Mirela, como que você vê a questão do etarismo, né, dentro dos processos de diversidade e inclusão nas empresas, né? E como que os conselhos vêm atuando nesse sentido, né? Aproveitando, né, a gente está com uma taxa de desemprego na casa dos 7%. Logo chegaremos na casa dos 6%, que já é conhecido como um turnover natural, né? Quer dizer, essa turma, né, que somos nós, né, da faixa dos 50 plus aqui, então, e a Candice é uma defensora voraz do tema, né? A gente vai ter espaço no mercado, é ou não é, Mirela? Sim. Essa dimensão da diversidade, a do etarismo, ela, nos últimos anos, ela tem crescido bastante. A gente vê cada vez mais inúmeras organizações fazendo programas específicos para esse grupo, né? O que durante muitos anos ainda existe bastante, que são os programas de trainee, que daí são os jovens, né, que estão lá no início da carreira, que é na porta de entrada da companhia. A gente vê hoje muitas empresas fazendo programas para 50 mais, 60 mais, né? E um deles, outro dia eu estava lendo a respeito, era a Comgás, que além de fazer um programa específico para o recrutamento de 50 mais, o programa era dedicado a mulheres 50 mais. Assim como a gente também vê para grupos outros também dentro do etarismo, né, de outros grupos subrepresentados. E isso vai depender muito do que é o cenário interno de cada companhia, né? Inclusive, eu aproveito a oportunidade, Yuri, se eu tiver um pouquinho mais de tempo aqui, para comentar de um relatório que acabou de sair do forno, né, que
foi lançado aí, divulgado no Fórum Econômico Mundial, em parceria com a McKinsey, que ele traz justamente o aspecto da diversidade, equidade e inclusão no mundo como um todo, né? Como nós evoluímos até agora, e ele destaca os 5 fatores de sucesso nas iniciativas e programas que eles conseguiram capturar aí nessa pesquisa ao longo do globo como um todo. E um dos fatores de sucesso é justamente a empresa fazer um screening dos seus dados, né? Fazer o seu censo, ter uma noção clara de quais são as causas raiz das suas questões de diversidade ainda não atendidas dentro da companhia, né? E aí a gente vai encontrar, eventualmente, a necessidade de ter um programa que valorize os profissionais sêniores, que a gente vinha, né, até alguns anos atrás, na verdade, num processo de perder, né, capacidade intelectual, a contribuição dos sêniores, e assim, de uma forma triste, né, de se ver, e que vem aos poucos sendo resgatado. Aí, aproveitando esse gancho, né, e amarrando com a pergunta da Candice, né, Mirela, você percebe, né, do mundo organizacional ou em conselhos algum preconceito com relação à formação das pessoas em faculdades menos nobres, ou ditas faculdades menos famosas, né, ou de maiores destaques aí no ambiente nacional? Sim, Candice, eu percebi isso bastante e ainda percebo. Esse é um outro aspecto também que tem sido direcionado por empresas que abraçaram o tema diversidade, equidade e inclusão como propósito, como valor, né? Esse é um outro aspecto que está entre os 5 fatores de sucesso nesse report, que depois eu posso compartilhar com vocês, né, passar para o Yuri, isso daí aí é excelente, né? Eu vi que vocês têm o hábito depois de compartilhar os links e respostas que eventualmente a gente não teve tempo aqui de dar. Traz justamente esse aspecto, né? E aí eu volto na questão da equidade. Quando a gente faz um processo seletivo que tem um viés imenso, que daí já é uma luz vermelha enorme piscando, né? Só faculdades de primeira linha, só universidade XYZ, só os alunos que tiveram desempenho X dentro dessas universidades, você está tirando a oportunidade de profissionais que, por conta da sua realidade, não tiveram acesso a essas universidades chamadas de primeira linha, contudo, que têm potencial para desenvolver tão bem quanto aqueles que tiveram, se lhes for dada a oportunidade, né? E de que forma? Aí eu posso trazer de novo o gancho do que foi o programa, né, que eu estava citando ali. À época, a Embraer ela tinha uma linha de corte, uma escolaridade mínima, uma formação técnica mínima para os seus cargos de base. Que, além do ensino médio, era também ter uma formação técnica nível Senai, por exemplo. Isso era o mínimo. E inclusão não é feito com benevolência. Ele é feito com seriedade, e a equidade se faz com você proporcionando o recurso, levando a pessoa informação, oportunidade de acesso a aprendizado. E foi isso que a gente fez no programa. E aí eu acho que já responde até uma pergunta que, se não me engano, veio da Ana, sobre quanto tempo a gente levou para preparar a empresa, né? O programa já foi desenhado pensando nisso também, né? Já que
o mínimo era ensino médio, o processo seletivo para as pessoas considerou isso, no mínimo, o ensino médio. Mas, na realidade das pessoas com deficiência, raramente a gente encontrava ali as pessoas com o Senai ou outro curso técnico. Era difícil, né? Majoritariamente são cursos que são pagos, que você não consegue ter acesso facilmente. E nós, então, desenhamos o programa da seguinte forma. Era um programa de 2 anos de capacitação, onde no primeiro ano, essas pessoas, elas utilizavam as instalações dos nossos parceiros nesse processo de capacitação. E quais foram os parceiros? Foram parceiros estratégicos. CIEE, que é o Centro de Integração Escola-Empresa, e Senai. Nós fomos até eles e nós levamos o que a gente precisava. Qual era a formação técnica onde a gente tinha maiores gaps dentro da companhia? Então, nós desenhamos com eles qual seria o conteúdo técnico dessa capacitação. E esse primeiro ano, eles ficaram nessa instituição. Enquanto isso, dentro da companhia, a gente investiu em todos os demais aspectos que a gente precisava, desde as questões estruturais. 1 ano é o suficiente? Lógico que não. Mas a gente colocou prioridades e fizemos um plano de curto, médio e longo prazo, porque seria, na verdade, um programa longevo. Aquele era só o primeiro grupo, tanto que vieram outros. Eu estive à frente liderando esse grupo por mais de 7 anos. Foram mais de 400 pessoas impactadas nesse processo. Se considerar as famílias, aí a gente passa de 1.000 pessoas que a gente teve impactado nesse processo, e ele foi evoluindo, tanto que ele passou para uma qualificação técnica, com uma escola técnica que tem na região aqui do Vale do Paraíba, e nas outras regiões onde a Embraer estava, onde essas pessoas, elas saíam com CREA técnico em mecatrônica. À medida que dentro da companhia também foi evoluindo a necessidade, né? Assim como também na área de informática, assim como na área administrativa, então foi feito dessa forma. Então, nesse processo, a gente conseguiu endereçar aí as questões. E também cobrimos o básico, que era levar o quê, né? O mínimo que a empresa precisava, porque a partir desses 2 anos, eles seriam contratados nas vagas de cargos funcionais nas áreas aonde eles estivessem. E por isso foi feito dessa forma. Espero que eu tenha sido clara aí na resposta e tenha coberto as 2 perguntas. Perfeito, Mirella. Você acabou trazendo o gancho de uma pergunta que eu ia trazer, que era da Zapia mesmo, né? Amarrado com esse assunto. Gente, infelizmente, o nosso tempo esgotou, a gente avançou um pouquinho, 8 minutos, mas o tema é muito bom, né? O LinkedIn da Mirella está disponível no bate-papo para que vocês possam avançar com essas conversas em reuniões paralelas, né? Só lembrando, no caso, daquilo que a gente sempre fala aqui no CENIT, que está relacionado com a sua carreira autoral enquanto conselheiro, né? Eu cruzei com a Mirella no LinkedIn, né? Falei assim, pô, vamos bater um papo, né? Vamos conversar. Falamos aí por 1h30, né? No Zoom. A gente se atualizou do que cada um estava fazendo, né? E de fruto dessa conversa é justamente essa live que nós estamos fazendo hoje, né? Para falar de diversidade e dar oportunidade para que a Mirella pudesse compartilhar conosco o tema de diversidade e inclusão que ela desenvolveu, o livro que ela escreveu, enfim, né? E como se posicionar a gente, enquanto conselheiro, e como nos posicionar nesse processo de evolução da diversidade dentro da organização. Então, Mirella, eu entrego para você fazer sua despedida, né? Depois você me devolve aqui para eu finalizar, né? Sim. Isso é muito bacana, não sei se você viu, o Rímoli está aqui, está no cantinho, né? Ele estava com a câmera fechada, ele abriu aí, bom te ver, faz tempo que eu não te vejo, Rímoli, obrigado pela presença aí na nossa conversa.
Bom, eu agradeço, Yuri, agradeço a Celinte, agradeço todos vocês que estiveram aqui com o seu tempo. Esse é um tema vasto, né, como o Yuri disse, então, assim, a gente poderia ficar trocando figurinha aqui por horas a respeito do assunto. E eu me despeço dizendo que vou compartilhar com o Yuri todos os links aí, desse último relatório, que é muito rico e tem aí até checklist muito legal para board sobre as questões da diversidade. E deixo uma provocação. Será que a meritocracia ela tem ajudado ou atrapalhado nas questões de diversidade e inclusão dentro das companhias? Isso vai dar Muito um case. obrigada. Isso vai dar um estudo de case no Celinte, no programa Alumni. Obrigadíssimo, Mirela. Turma, só lembrando, no dia 11 de fevereiro, João Teixeira começa a formação FAM, né? A holding familiar, né? Os processos de governança e de estruturação do patrimônio familiar. É uma formação de apenas um dia, no dia 11 de fevereiro, 8 horas aí corridas, onde o João discorre, explica e entrega tudo o que ele sabe a respeito do processo. Na próxima live, que já vai ser no dia 1º de fevereiro, eu e Vanderlei Passarella, a gente fala sobre o 2º capítulo do livro, né, O Conselheiro de Empresa, né, e nós vamos debater os benefícios da governança para as empresas, né, de diferentes portes. Né. Obrigadíssimo pela presença de vocês. As respostas que ficaram para trás, a Mirela vai responder e a gente vai carregar junto com a live no site do Celinte ou no nosso canal do YouTube. E todos os links, né, que a Mirela prometeu, a gente encaminha por e-mail para todos vocês que se inscreveram na nossa live de hoje. Obrigadíssimo e até a próxima.